Bom, como a gente mencionou antes, né, na introdução a operações em coleção de objetos, a gente sempre precisa fazer uma busca antes de fazer uma operação CRUD, né? Porque a gente tem que checar, né, se os dados existem ou não existem, né, no sistema antes de adicioná-los. Bom, como é que funcionaria um algoritmo de busca de uma maneira bem ingênua? A gente está pensando primeiro em torno do algoritmo ingênuo, né? Depois a gente vai mostrar ele com detalhes, né, mais sofisticado, e depois a programação dele em Python. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é como é que a gente faz uma busca sobre uma coleção, né? É uma coisa bem simples, né? A gente vai lá na coleção primeiro e passa a chave para ela, né? Então, olha, preciso, né, descobrir um objeto e eu tenho que ter, né, uma chave desse objeto para poder buscá-lo. A chave pode ser, por exemplo, o número de matrícula de um estudante, a chave pode ser o nome de um estudante, não importa, eu tenho que passar uma chave, né? E no nosso exemplo aqui a gente vai trabalhar com o número de matrícula, né, que é mais simples, mas pode ser qualquer chave sobre a qual a gente possa fazer uma busca nos nossos dados, né? Vamos lá. Então a gente entra com a chave. Depois de entrar a chave, né, a gente vai tentar varrer aquela coleção e localizar a chave na coleção. Como a gente vai varrer depende do tipo de coleção que a gente vai ter. Se é uma lista ordenada, não ordenada, se é um dicionário, né? O fato é que a gente vai ter que localizar essa chave. Ao localizar a chave, a gente localiza o elemento, o nosso objeto que interessa. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente retorna o objeto propriamente dito, e aí, então, a função vai retornar este objeto e quem chamou esta função vai poder operar em cima desse objeto, por exemplo, mostrar seus atributos. Ou a gente pode retornar o índice do objeto, porque se a gente trabalhar com coleções indexadas, como é o caso de coleções listas, né, ordenadas ou não, a gente tem um índice associado a um dos elementos. Então, no caso de listas, a gente pode escolher, né, se a gente quer retornar o índice do objeto ou o próprio objeto. No caso de um dicionário, a gente vai sempre retornar o objeto, porque é o valor, né, da nossa coleção, é um objeto. Bom, e aí isso é o algoritmo ingênuo, né? Entre com a chave, localize na correção, varrendo a correção e, por fim, retorne o índice ou o objeto. Agora, é claro, não existem situações especiais, né? Por exemplo, da gente não encontrar o objeto com aquela chave. Então, no nosso algoritmo melhorado, a gente vai tratar desta situação. E o que, é que a gente faz, então, né, para tratar dessa situação? Bom, primeiro, a gente, né, de novo, entra com a chave do objeto, é o primeiro passo, a primeira etapa, independe, né, da situação. E agora a gente vai varrer a nossa chave na coleção. Mas pode acontecer da gente não achar a chave na coleção. Então, se a gente encontrar a chave, a gente faz o que a gente tinha feito antes no algoritmo ingênuo. Simplesmente retorna o índice do objeto ou o próprio objeto. Se não, se a gente não encontrar a chave, então a gente faz o quê? A gente vai depender do que a gente faz no caso se a gente encontrar, né? Se a gente retorna um índice, aqui a gente vai retornar um índice inválido. Se lá a gente retornava um objeto, aqui a gente retorna um objeto novo. Então, toda vez que você não encontrar a chave, você vai ter, né, na sua busca, você vai ter que retornar algo. A gente está falando de uma função, né? Uma função que retorna um valor. Então, se era para retornar um índice, vamos retornar um índice inválido, como -1, por exemplo. Se era para retornar um objeto, vamos retornar um objeto nulo, como um none em Python. Ok? Então, esse é o algoritmo simples de busca, não tem segredo nele, né? A gente vai fazer sempre isso, né? Entra com a chave, localiza, se encontrar, retorna, se não encontrar, retorna algo para dizer que não encontrou. Agora, como é que é isso em Python? Bom, depende de que tipo de coleção você está falando. Então, vamos começar com uma busca em Python numa lista não ordenada. Então, não há nenhuma assunção que eu faça sobre a ordenação dos dados. Os dados estão potencialmente desordenados, então isso quer dizer que a gente vai ter que varrer a lista sequencialmente. Não é isso que a gente faz quando uma lista não está ordenada. Eu não posso usar uma estratégia de busca mais inteligente como busca binária. Eu faço simplesmente a busca sequencial. Bom, então,
vamos ver aqui a nossa função de busca. Repare que essa função de busca que a gente está fazendo, a gente vai retornar o índice do objeto que está na lista, em vez de retornar o objeto propriamente dito. Claro que com o índice a gente pode recuperar o objeto, né, usando o operador colchete. Bom, então como a gente faz a nossa função, né? Ah, sim, e -1, né, obviamente, né, se a gente não encontrar o objeto. Nossa função de busca, então, ela recebe a lista, né, sobre a qual, né, a coleção, né, sobre a qual a gente vai procurar, que é uma lista, e ela recebe uma chave, né, que vai ser passada, então, pelo programador ao chamar esta função. Bom, o que tem dentro da função buscar? Então, vamos seguir o algoritmo, né? A primeira coisa é passar a chave, né, e depois varrer a coleção. Como é que a gente faz, então, para varrer a coleção? Né? Se a lista é não ordenada, a gente vai fazer uma busca linear. Vamos fazer um loop para varrer a lista. Então, a gente vai fazer um for em nossa lista. Repare que eu não estou fazendo aqui um for each. Por quê? Porque eu estou querendo retornar o índice da lista. Então, se eu quero retornar o índice da lista, então estou fazendo um for com range. Nossa lista é varrida, né, pelo tamanho da lista. E simplesmente a gente faz um if aqui dentro do for para checar se a nossa chave é igual ao atributo do nosso objeto que a gente está usando como chave. Então, aqui no nosso caso, a gente está usando matrícula como chave, como eu tinha mencionado antes. Então, o dado mais importante para localizar um estudante numa coleção de estudantes é a sua matrícula. Porque a matrícula é unívoca, só cada estudante tem a sua própria matrícula, não existe matrícula duplicada. É claro que eu poderia fazer buscas sobre nomes, só que aí a gente teria que tomar uma decisão, né? No caso de nomes, pode haver nomes repetidos, então a gente ou voltaria um só nome, e aquele primeiro que a gente encontrar, ou então a gente voltaria um conjunto de estudantes com o mesmo nome. Bom, então, voltando ao que importa, né, a gente está fazendo a checagem se esse elemento existe na coleção. Então, ele vai varrer a lista inteira. Se ele achar o elemento, ótimo, basta encerrar a função de busca retornando o índice da nossa lista, onde aquela chave corresponde à matrícula do estudante. Então, basta retornar o índice I. Agora, é claro que eu posso percorrer o loop completo e não achar, né, nenhum dos elementos, então vou tratar a condição especial aqui após o loop, que é fazer o quê? Retornar o -1. Então, se eu achei ele na lista, retorno o I, se não achei, retorno o -1. Então, essa é a nossa função buscar, uma busca linear, não ordenada, numa lista não ordenada, né? Claro que eu tenho que usar essa função buscar, então vou fazer isso com o nosso exemplo aqui, né, de classe estudante. Então vamos criar no nosso programa principal alguns objetos do tipo estudante, né? Vamos criar aqui uma coleção de estudantes. Vou supor que a nossa lista já foi preenchida, então eu já criei vários estudantes, eu já fiz o append deles nessa lista. E agora eu vou fazer a busca. Então eu vou pedir para o usuário digitar a matrícula de estudante que ele quer buscar na coleção. Essa matrícula é um número inteiro, então eu faço o input, converto para inteiro. Essa chave, então, vai ser passada para a nossa função de busca. Observem que a nossa função buscar recebe a lista de estudantes e a chave que o usuário digitou. Então, reparem, essa função, a gente sabe que ela retorna um índice, né? Ou ela retorna o I, ou ela retorna o -1. Então, ela retorna um número. Então, eu tenho que colocar isso numa variável, e essa variável eu estou chamando aqui de índice. E é claro, né, após achar esse índice, eu posso mostrar esses dados. Mas é claro, eu só vou mostrar o dado de um estudante se eu tiver encontrado o estudante. Então, se meu índice for maior do que -1, ou seja, se eu achei ele na lista, ou na posição 0, na posição 1, até na posição len de lista -1, então eu posso mostrá-lo. Que há os dados, bom, basta... No nosso caso aqui, bem simples, eu vou apenas dizer que achei o estudante na posição do índice. Poderia mostrar cada um dos elementos com print de seus atributos, né? Pegaria o estudantes colchete índice, né? E isso seria o nosso objeto, e poderia fazer estudantes colchete índice ponto nome, ponto matrícula, ponto
ano de nascimento, ou então ponto idade, se eu quisesse usar o método. Aqui, em nosso caso, de modo bem simples, eu estou apenas querendo mostrar, né, o uso da função e mostrar que a gente achou um estudante. Bom, se a gente encontrar um índice que não seja maior que -1, ou seja, se for o próprio -1, é porque a gente não encontrou, então a gente vai dizer que não tem um estudante com esta matrícula. Então, observem, fazer uma busca numa coleção de objetos não é um processo complexo. Ele é relativamente simples, vocês podem ver aqui pela função buscar. Essencialmente é varrer a coleção numa lista não ordenada através de uma busca linear. Se encontrar, volta. Se não encontrar, retorna -1. Agora, se a lista for ordenada, bom, aí a gente tem algumas vantagens, né? A gente pode utilizar o fato da lista ser ordenada para fazer uma busca melhor. Então, a gente já aprendeu antes, né, em outra aula, né, sobre busca binária. A gente sabe que quando a gente tem uma lista ordenada, a gente pode fazer uma busca binária, né, partir a nossa lista em duas, né, e esse ponto do meio vai ser o nosso ponto de divisão, né, e se a gente encontrar o nosso elemento no meio da lista, retorna ele, senão a gente vai procurar a esquerda ou a direita, dependendo se a nossa chave é menor ou maior do que o valor da chave do objeto no meio da lista. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, né? Só vou repetir o algoritmo da busca binária. Aqui, no caso, é um algoritmo iterativo, poderia ser um algoritmo recursivo de busca binária. Repare que uma busca binária ela recebe, né, como parâmetros uma lista e uma chave, e, é claro, ela recebe também o início e o final de uma lista. Se ela fosse recursiva, ela também receberia, né, na verdade, é mais simples, né, porque a gente vai buscar, a gente vai dar subcoleções, sublistas, né, mas isso não vem ao caso agora. Vamos apenas colocar o nosso algoritmo aqui da busca binária. Então, ele vai, né, partir a lista no meio e vai olhar se encontra a chave naquele meio. Se não encontrar, se a chave for menor, se a matrícula, né, do meio for menor do que a chave, ele vai buscar a direita, senão ele vai buscar a esquerda. E é claro, né, ele vai fazer isso até retornar, né, até encontrar a chave no meio. Né, quando a nossa coleção pode estar até bem menor, né, e se encontrar ela, a gente vai retorná-la. Né? Então, o retorno e meio ali é o retorno do índice da nossa busca binária. E o retorno -1 ocorre, né, quando o while termina, a gente chega, né, ao final da nossa busca binária e não encontrou o elemento, então a gente retorna -1. Então, a busca binária ela é similar à busca sequencial, no sentido de que eu recebo tanto uma lista como uma chave, e para isso eu vou fazer uma função buscar, para simplificar, né, que recebe apenas a lista e a chave, e essencialmente o que essa função faz é apenas fazer uma busca binária passando, né, a posição inicial 0 e a posição final, o último elemento, o último índice desta lista. Aqui é o nosso programa principal, que a gente vai fazer a busca. Observe que não tem nada de diferente do anterior. Eu passo a chave e chamo a função buscar, ela vai me retornar um índice, e em cima do resultado desse índice, se ele for maior do que -1, eu mostro os dados, se não, eu digo que não há estudante com esta matrícula. Qual é a grande diferença, então, da busca numa lista ordenada? É que eu faço uma busca binária. Ela é praticamente igual. Observe que o uso da busca aqui, ela independe da nossa estratégia de busca. Do ponto de vista do programador que usa a função buscar, ele apenas tem que chamar, né, a função buscar passando a lista estudantes e a chave. Só isso. Isso é igual, né, se for lista ordenada ou não ordenada. E vai ser igual também com dicionários. A diferença é que a coleção vai ser um dicionário. Mas o que acontece lá dentro, né, por trás, né, do processo de busca, vai ser diferente de acordo se a lista é ordenada ou não. Ok? Por fim, nossa busca em um dicionário, né, para encerrar o último algoritmo de busca em coleção de objetos. A busca em um dicionário é extremamente simples, né, como vocês sabem, né? Então,
Para buscar um objeto no dicionário, a gente sabe que todo objeto num dicionário, numa coleção, né, que seja um dicionário, ele está organizado na forma de pares, chave e valor. Então, para você fazer uma busca no dicionário, você passa a chave e você retorna o valor, então você retorna o próprio objeto. Então, observe que não faz sentido aqui, quando a gente está falando de dicionário, de retornar um índice, mas a gente vai retornar o próprio objeto. Então, como é que a gente vai retornar o objeto? Bom, é só retornar ele depois de fazer a busca. E a gente sabe que se fizer a busca e não encontrar o objeto, a gente quer retornar um objeto nulo. E qual é a função em Python que permite fazer uma busca num dicionário e, se não encontrar, retornar um objeto nulo? Acho que vocês sabem, né? É a função get. Então, quando eu faço um get sobre um dicionário, né, passando a chave, se a gente retorna, né, se a gente encontra o objeto no dicionário, a gente retorna o próprio objeto propriamente dito. Se a gente não acha, a gente retorna um none. Então, get retorna automaticamente o none quando não acha o objeto. Lembra que a gente usou isso, né, para evitar que uma busca sobre um dicionário gerasse um erro, né, e parasse o programa. Agora que a gente está usando com essa conveniência, né, para separar a diferença entre uma busca que achou um valor e outra busca que não achou. Ou retorna um objeto ou retorna nome. Bom, observe uma só linha de código, né, nossa função buscar. Ela tem o mesmo formato, ela recebe uma coleção e a chave, no caso aqui a coleção é um dicionário, e ela só tem uma linha de código. Simples. Já o programa principal, né, é bem parecido com o anterior, a diferença é que agora minha coleção é um dicionário, suponha que eu já fiz um conjunto de linhas aqui para preencher esse dicionário. E aqui eu vou pedir de novo para o usuário passar a chave. O usuário passando a chave, a gente busca esta chave no dicionário. Observe que esse código é diferente dos anteriores, em que o retorno da função não é mais um índice, mas um objeto. Por isso que eu estou chamando ali de elemento e não de índice. Esse elemento é um objeto, então agora esse objeto a gente sabe que ele pode ser válido ou não. Então, se ele for válido, se meu if, né, der certo aqui, se o elemento for válido, um objeto que existe realmente, já foi instanciado, posso dizer que achei o estudante. Ou poderia mostrar aqui seus dados, né, pegando elemento, ponto nome, elemento, ponto matrícula, elemento, ponto idade. Enfim, a gente poderia mostrar os dados. Mas aqui, para os nossos fins, apenas a gente está querendo separar a situação de que achou o objeto ou não achou o objeto. Caso não tenha achado, ou seja, se foi nônia, ele vai para o else e vai simplesmente a gente mandar uma mensagem dizendo que a gente não achou o estudante com aquela chave, com aquela matrícula. Então, é simples assim, né? A função buscar do dicionário, observem, ela é muito mais simples, menor do que as buscas em listas, mas assim a gente já tinha falado, né? Com dicionários, realmente, ele tem essa vantagem no caso de buscas, a busca é muito simplificada e rápida, né? Enfim, acho que estão os nossos algoritmos e os nossos programas em Python de busca. Eu vou sugerir, então, que vocês, antes de seguirem para o vídeo seguinte, executem isso, né, com esses algoritmos, coloquem eles no IDE, rodem, façam testes com uma coleção de objetos. Se quiserem fazer com uma coleção de objetos de uma classe diferente da que a gente usou aqui nesse programa, fiquem à vontade, né? Troquem as chaves, façam buscas com chaves diferentes. Por exemplo, você pode fazer busca pela cidade que a pessoa nasceu, você pode fazer a busca pelo CPF de uma pessoa, você pode fazer a busca pelo nome de uma pessoa, não importa. O que você resolver fazer como busca, você vai retornar e você vai poder mostrar, né, se o elemento existe ou não existe. Se ele existe, mostrar seus dados. Bom, continuamos daqui a pouco com outra operação.